com tudo isso? Não era pra botar mais precisão, não. Oi, tuturites, tuturites. Tuturites. Vou pegar o três, botar na sala. Já vai 3 horas já. Só encontrei pouco.
E aí, rapaz? Até que enfim, apareci. Com certeza, tava na hora. É que tá na correria. Tá na sua mansão, É o sentado na jeito, sua né? poltrona. Tem que... Bem queria, viu? Daqui a pouco, quando Umas ele terminar, ele mudanças. vai tomar banho de piscina pra relaxar ali. Se tivesse piscina. Sim, eu já trouxe umas coisinhas para mostrar para vocês, uns gráficos que eu fiz, analisando basicamente as questões do Enem. Do Enem de 2009 até 2017, o de 2018 e o do ano passado. E um gráfico comparativo por competência e por habilidade. Até porque hoje o assunto, né? Hoje o assunto ele é mais extenso um pouquinho, que é estatística. Aí a gente tem que dar ênfase nos gráficos. Na verdade, a prova do Enem todinha é de gráficos, né? Não muda pouca coisa. Então vamos lá, vamos começar, né? Já que estamos todo mundo aqui. Então vamos lá aqui abrir. Cadê o negócio? Então vamos lá. Pegue papel e caneta na mão, que hoje tem muito detalhe, viu? Hoje o assunto é estatística. E a maioria aqui do que eu vou falar vai ser basicamente teoria. Então vamos lá. Quando a gente fala em estatística, o primeiro ponto que vem na cabeça da gente é falar sobre os gráficos. Como é que esses gráficos resumem uma certa quantidade de dados? O que é que os dados representam aí para a gente? Então, ó, por vezes, né, a gente usa dados em todas as coisas que a gente faz na vida. Seja um relatório de trabalho, seja uma análise para uma eleição, seja análise no Enem, quantas pessoas do sexo masculino e do sexo feminino fizeram inscrição, quantos por cor, por raça, por etnia. Então, tudo isso aí envolve gráficos na estatística, porque é o seguinte, a função de um gráfico é você resumir o máximo possível dos dados. Porque, assim, uma coisa é você pegar a tabela inteira, sei lá, umas 200 mil linhas, por exemplo. E outra coisa é você resumir essas 200 mil linhas num gráfico, sei lá, de pizza, por exemplo, que esse gráficozinho aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui, no canto esquerdo, no canto direito, abaixo aqui, ó, esse que tem o pessoal em cima. Ou então, um gráfico de barras, como esse gráfico aqui em cima, na ponta direita, subindo. Então, tudo isso aí envolve diversos gráficos aí na estatística. A função deles, como já falei,
é resumir um pouco as informações para você ter uma análise mais precisa do que está acontecendo. Então, ó, estatística envolve, basicamente, coletar e analisar dados, pois são procedimentos fundamentais em qualquer área de interesse. Geralmente, a gente faz isso quando pesquisa preço e qualidade de produtos. Você pega o preço e a qualidade do produto e faz um comparativo entre todas as fases possíveis. Certo? Então, estatística, basicamente, é coletar e analisar os dados que você tem em mãos. A análise estatística é feita analisando as concentrações de respostas favoráveis a certa característica. Por exemplo, no período de eleição, geralmente o pessoal usa candidato A, candidato B e os votantes. Então, a característica é saber quem é que vai ganhar essa eleição. E a partir da concentração de dados que você tem em mente, é justamente o que a gente vai analisar como característica principal. No caso, vai ser a quantidade de votos válidos, votos nulos e ainda os votos indecisos, né? Que você não sabe se vai votar em um candidato ou em outro e também não vai votar nulo. Então, aí a ideia é essa. Aí você informar os dados numéricos, ou seja, você transformar números organizados em gráficos ou tabelas. Lembrando que essa competência que envolve a parte de estatística, tanto faz parte da competência 7 do Enem, que é probabilidade estatística, como a competência 6, que envolve basicamente análise de gráficos e tabelas. E com isso, a forma de comunicação se torna muito mais fácil. Por quê? Porque ela é mais direta, ou seja, ela desapropria um pouco da linguagem matemática, da linguagem mais rebuscada. E também, quando você trabalha com pesquisas, por exemplo, basicamente na universidade, você encontra esse embasamento estatístico. Você tem que ter um conhecimento de estatística e das medidas, né, de estatística para fazer suas análises durante a graduação ou após. Então, aí tem um exemplo de uns gráficos aí do Enem, foi do Enem passado, o total de inscritos, os candidatos, né, por cor, raça e a escolaridade de cada um deles. Então, para falar de estatística, a gente tem que envolver algumas fases importantes. Por exemplo, primeiro, a escolha de uma amostra. Se você está num ambiente muito grande, por exemplo, sei lá, você tem 1 milhão de pessoas, não tem como você consultar as 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, né? Você teria que ter um tempo mais hábil para fazer isso, esse procedimento. Quando essa quantidade aí de pessoas da amostra aí se torna muito, muito peculiar, a gente reduz ela, que a gente chama de amostra. Ou seja, a amostra é um pedaço do conjunto total da pesquisa. Depois que a gente faz isso, a gente parte para a ideia da coleta. A gente vai ter que analisar dado por dado. E depois a gente vai organizar esses dados. Coletei os dados e organizei, eu transformei os dados em informações. Lembrando que apenas a coleta dos dados brutos não indica nada. Mas a organização desses dados já indica alguma coisa, você já tem as informações. E a partir daí você tem os resumos dos dados. O que é isso? É você transformar as informações em gráficos e tabelas. Ou seja, você tem um texto, e esse texto você transforma em gráficos e tabelas para você fazer uma interpretação. E essa interpretação é que a gente chama de análise de dados. Então, tá aí as fases da pesquisa todinha. Você vai escolher uma amostra, vai ser um conjunto grande ou pequeno, vai depender aí do tempo. A coleta, quando você vai fazer coleta, vai ser através de formulário, através de enquete, vai depender aí da situação. Vai organizar esses dados, essas informações em quê? Você vai armazenar numa planilha, você vai colocar no papel mesmo, vai fazer umas tabelazinhas na folha, riscando. O resumo dos dados, você vai resumir de forma mais peculiar, como características. Vamos supor, você vai colocar um gráfico de porcentagem, para mostrar aí quantas pessoas escolheram uma decisão aí. E por último, você vai tirar uma conclusão. Vai ser uma pergunta que você vai fazer antes de realizar a pesquisa, e com a análise de dados você vai responder favorável ou não favorável à questão da pesquisa, certo? Nem sempre vai ser sempre favorável. E aí a gente tem algumas construções importantes. Ou seja, a gente tem que ter uma correlação entre os valores para mostrar essas informações, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá, os termos importantes de uma pesquisa, como eu já falei. A gente tem a população, o universo estatístico, certo? Ou o universo da pesquisa. A gente tem a amostra, que é um subconjunto da população, ou seja, um pedaçozinho da população. A gente tem um indivíduo, que é o que compõe a amostra. Agora, detalhe, toda vez que eu trabalhar com seres vivos, ele é tratado como um indivíduo. Se eu trabalhar com amostra, por exemplo, com marca de carro, por exemplo, aí a gente não pode classificar como indivíduo, vai ser objeto. Por quê? Eles não têm vida. Então tem essa diferençazinha aí básica no final das contas. E a variável vai ser a característica que eu estou analisando aí e eu vou tentar responder de acordo com os valores que ela possui. E aí a gente tem algumas variáveis importantes. A gente tem que a variável pode ser classificada em dois tipos. Pode ser uma variável qualitativa,
quando ela faz uma qualidade, um atributo, certo? Por exemplo, a cor de um carro, o esporte que você pratica, o grau escolar que você tem, ou quantitativa. Quantitativa é quando você tem valores numéricos, pode ser intervalos, escalas, temperatura, pressão, certo? Então, a parte numérica fica embaixo, a parte qualitativa, ou seja, de atributos ou nomes, ficam em cima. Porém, cada uma categoria dessa se divide em subduas. A qualitativa pode ser nominal, ou seja, quando não existe ordem, certo? Aí tem esporte, por exemplo, ou sexo de uma pessoa. Ou ordinal, quando existe uma ordem, por exemplo, grau de escolaridade. Você está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você tem uma nomenclatura, você não tem exatamente os valores. E a quantitativa pode ser discreta, quando você consegue contar os objetos, você pode contar um por um, por exemplo, número de irmãos, ou contínua, quando você tem um intervalo muito grande, por exemplo, a altura de uma pessoa. Pode variar de 1,50 até 2,15, 2,20, por aí, você vai ter que diversas pessoas para analisar. Então, a gente categoriza uma variável contínua de acordo com os valores numéricos que são atribuídos a ela. E a partir daí, a gente já tem que escolher uma amostra, que já analisou qual é a variável que eu vou trabalhar. A gente tem agora as frequências. As frequências vai ser como eu vou organizar isso numa tabela de acordo com a quantidade de dados. Então, por exemplo, a gente tem a frequência absoluta, ou FDA, que é o número de vezes que um valor da variável é apresentado, ou seja, o número de vezes que uma coisa se repete, certo? Por exemplo, 10 pessoas escolheram o candidato A. Então, a frequência absoluta do candidato A vai ser o número 10, certo? Então, é uma quantidade concreta de valores. Já a frequência relativa é a relação entre a frequência absoluta e o total da amostra. Então, por exemplo, se de 100 pessoas, 10 opinaram por um certo candidato, então eu vou ter o quê? Que 10%, que é a frequência relativa, é sempre em termos de porcentagem, ou fração decimal, que vai relacionar aquele candidato. Então, aí a gente tem a frequência absoluta, que é a frequência crua da coisa, é o valor inteiro, e a frequência relativa, que é o valor percentual daquela coisa que a gente está analisando. E, por último, a gente tem a frequência acumulada, que pode ter a soma da frequência absoluta ou a frequência relativa em uma classe. Então, aqui, eu fiz uma tabelinha para vocês, para analisar bem o que significa essas três coisas. A gente tem a nacionalidade brasileira. Lembre-se, nacionalidade vai ser a característica do que eu estou trabalhando. Lembre-se, vai ser a variável. Os valores da variável vai ser justamente isso. Vai ser se ela é brasileira, se ela é espanhola, se ela é argentina. A frequência absoluta vai ser quantas vezes eu vou contar. Ou seja, 6 pessoas são da nacionalidade brasileira, 3 nacionalidade espanhola e 1 nacionalidade argentina. Então, aqui a gente tem os valores numéricos inteiros. Ó. E somando isso aqui, vai ser o total geral da amostra, vai ter 10. Ó. Ou seja, de 10 entrevistados, 6 são brasileiros, 3 são espanhóis e 1 é argentino. Então, isso aqui é a frequência absoluta. Já a frequência relativa, a gente vai ter que pegar o valor que foi atribuído aqui na frequência absoluta e dividir pelo total. Ó. Ou seja, ó, 6 dividido por 10 está aqui, 3 dividido por 10 está aqui, e 1 dividido por 10 também está aqui. Por quê? 6 de 10 corresponde ao quê? A 60% do total. 3 de 10 me corresponde a 30% do total. E 1 de 10 me corresponde a 10% do total. Então, ou seja, a frequência relativa pode ser por fração, por decimal ou por porcentagem, certo? Qualquer uma dessas três formas pode aparecer numa tabela lá no Enem. E a frequência absoluta, a gente tem a soma. Por exemplo, na primeira linha só tem 6, então vai repetir 6 ou 60%. Depois eu pegar 6 com 3 vai dar 9, por isso que aqui tem 9 ou 90%. E 9 mais 1 que é da última classe, a gente tem 10 ou 100%. Então isso aí é o que a gente chama de tabela de frequências. Você pode ter a nacionalidade, ou a característica, os valores que ela pode assumir, a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada. Certo? Existem esses três tipos de frequência que pode ser vista na parte de estatística básica voltada para o Enem. E a partir daí, depois que a gente analisou a amostra, pegou uma parte dos dados e categorizou isso numa tabela ou foi organizando de maneira mais simples, a gente agora tem que resumir isso. De que forma? Através de uma representação gráfica. Ou seja, a função dela é fornecer uma visão de conjunto, do conjunto total, mais rápido do que a observação direta dos dados numéricos. Ou seja, se você der uma olhada nos dados, você vai ver, isso aqui é tal conclusão, para você analisar o resto. Então, essa vai ser o resumo, basicamente, das tabelas. E aí, a gente tem diversos tipos de gráfico. A gente tem um monte de tipos de gráfico. Então, a gente vai ver alguns aqui que pode ser tema de questão do Enem. Um deles, ou o principal que sempre cai, é o gráfico de segmentos, ou também chamado de gráficos de pontos e linhas. Então, o que vai acontecer? Esse gráfico mostra a evolução das frequências dos valores de uma variável durante um certo período. Ou seja, se tiver crescimento, decrescimento ou estabilidade.
Se a reta for crescente, ela vai subindo para a direita. Se for decrescendo, ela vai diminuindo para a direita também, ó. Se fosse estável, era paralela aqui, ó, ou seja, era uma constante, certo? Então, a função aí, basicamente, de um gráfico de segmentos é expressar se houve crescimento, decrescimento ou estabilidade em uma situação. Já o gráfico de barras, ele é mais visual, por quê? A gente tem a categoria embaixo, ó, a gente pode colocar, se for de colunas, que é o primeiro caso aqui, ó, a gente pode colocar as categorias embaixo, ou seja, os valores da variável, e a altura da coluna é a quantidade ou os valores que ela pode assumir. Se eu estiver usando um gráfico de linhas, aí você pode colocar de acordo com o eixo aqui, ó. Se for no eixo vertical, um gráfico de colunas. Se for no eixo horizontal, a gente tem um gráfico de linhas. Aí a gente tem os gráficos de setores, ó, ou gráfico de pizza. Esse gráfico ele é conhecido como o gráfico das porcentagens. Você consegue montar esse gráfico através da quantidade ou da frequência relativa que tiver uma certa característica. Ou seja, você se preocupa apenas com calcular as porcentagens. Outro gráfico interessante é o histograma. O histograma ele é um gráfico de barras condensado. Ou seja, ele é um gráfico em que você pode atribuir classes a ele. Ou seja, por exemplo, se a gente tiver como contar a quantidade de pessoas que tiver entre 1,50 e 1,80, a gente pode agrupar isso numa classe só. E de 1,80 para 2 metros em outra classe. Ou seja, a gente consegue juntar dados em um certo intervalo. Coisas que os demais gráficos não conseguem. É sempre pontual os demais gráficos. E aqui a gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, se a variável é contínua, a gente vai ter que usar isso, certo? Se for peso, altura, temperatura, sempre vai usar um histograma para representar essas variáveis. E aí a gente recomenda algumas coisas. Por exemplo, quantas classes eu vou ter por intervalo? Geralmente vai ser maiores do que 4. Quando passar de 4, você já aplica um valor histograma. A gente tem a amplitude total, ou seja, que é o valor máximo da amostra e o valor mínimo da amostra, que vai saber qual é a variação total. E temos a amplitude do intervalo, ou seja, quanto é que vai caber em cada intervalo. Aí você pega esse valor aqui, ó, dessa subtração, e divide pela quantidade de elementos que ela tem. E aí você vai ter uma equiparação da quantidade de intervalos que você pode dividir. Por exemplo, se eu encontrar aqui que a amplitude total, por exemplo, o valor mínimo foi 10 e o valor máximo foi 100, a gente pode fazer aqui, ó, que 100 menos 10 vai dar 90. Então, a amplitude total vai ser 90 no máximo. A amplitude do intervalo, por exemplo, se eu tiver 10, se eu pegar os 90 e dividir por 10, vai me dar 9. Então, a categorização aqui vai ser igual a 9. Ou seja, se eu comecei em 10, eu vou de 10 para 19, porque eu aumentei 9. Depois eu vou de 20 a 29. Depois de 30 a 39. Depois de 40 a 49, até chegar no 89 ou no 90, porque o último intervalo ele é sempre fechado. Você não pode deixar o último intervalo aberto. E aí eu recomendo, geralmente, quando você montar esses gráficos, de 5 a 8 intervalos é o mais usual. Se você passar disso, já extrapola o limite de cada caso aí, certo? Aí eu tenho uma tabela que representa o meu histograma. Você tem a altura em classes, ó. Você tem os intervalos aqui que eu falei, ó. Aqui você tem a contagem, que é quando você atribui lá na coleta de dados, ó. Aqui eu coloquei os palitinhos para representar a contagem. Aí depois eu organizo, ó, em frequência absoluta ou frequência relativa, que pode ser em decimal ou em porcentagem. E aqui é o gráfico montado. Você percebe que ele vai ter colunas, ó, e as colunas vão estar juntinhas, ó. No gráfico de barras não acontece isso, você tem uma separação. E aqui eu tenho os intervalos que eu coloquei lá, ó, para você montar o histograma. E aí a gente vai pegar os pontos médios desse histograma e também montar um gráfico, ó, que é esse gráfico aqui em vermelho, ó, essa linha aqui em vermelho, que é chamado de polígono do histograma, que também representa um gráfico importante para a estatística. E aqui a gente tem os gráficos animados, ó. Geralmente vem em jornais, em revistas, que são chamados os pictogramas, que é justamente os gráficos que vêm com uma certa hegemonia de cores, com uma facilidade de entendimento. Por exemplo, aqui, ó, como se divide o preço de um veículo. Aí já tem um veículozinho, ó, e pinta a quantidade em porcentagem das categorias que eu tenho, ó, de imposto, de lucro, de custo de produção. Então isso aí facilita para você ter um entendimento. Você não fica aquele negócio chato de você entender. Você analisando aqui, você claramente entende o que o gráfico está lhe dizendo. E aí, a partir de agora, depois que já atribuiu tudo, que a gente já tem um gráfico pronto, aí a gente tem que centralizar isso. A gente tem que colocar medidas estatísticas que representem esses gráficos.
E a primeira classe de medidas é essa aqui, ó, medidas de tendência central, ou MT6. Então, o que quer dizer isso? Ó? Você vai ter que usar uma informação única de um conjunto. Ou seja, você vai simplificar um conjunto em apenas um valor. E aqui a gente tem as medidas de tendência central, ou seja, um valor apenas para cada uma delas. Então, a gente vai ter a média, que pode ser média aritmética ou média aritmética ponderada. Vamos ter a mediana e vamos ter a moda, certo? Então, a gente vai ter 3 tipos aí de análise. Vou acender aqui a luz, que está um pouquinho escuro. Já volto aqui. Agora sim, agora clareou mais um pouco. Aí a gente tem o seguinte, ó, analisando a gente vai ter 3 medidas. Temos a média aritmética, que é a mais básica, ou a média aritmética ponderada, que vai ser outro tipo de média. A mediana, que é ME, e a moda, que é MO. A média aritmética, ou MDA, ou X barra, se vier X barra também na prova do Enem, quer dizer que é uma média aritmética, você vai classificar da seguinte forma. Ó. Média aritmética, você vai somar todos os valores que você tem e dividir pela quantidade que são. Então, por exemplo, se eu somar aqui 10 valores, eu vou dividir por 10, porque na hora que eu somar os 10 valores, eu tenho 10 representações numéricas diferentes. Ou então pode vir essa formulazinha aqui básica, ó, com esse ezão aqui, ó. Esse ezão quer dizer que é o somatório. E esse somatório está dizendo o seguinte, ó. Some do índice 1, ou seja, do primeiro elemento até o índice n, do valor do x, ó, esse xi é justamente ó, o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o fim da amostra. E esse n aqui é o total que você tem. Ou seja, pode vir na soma formiguinha aqui, ó, uma por uma, ou na forma mais organizada, somando todos eles de acordo com esse somatório aqui, certo? Então, esse Ezinho aqui quer dizer somatório na álgebra. Se eu estiver trabalhando com média aritmética ponderada, ou média dos pesos, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, ela é um pouquinho diferente. Você vai somar o peso vezes cada número, ou seja, cada número vai ter um peso diferente, e você vai multiplicar e depois fazer o somatório. E no fim, você não vai dividir pela quantidade de elementos, e sim pela soma dos pesos. Ó. Você vai somar o P1 com o P2 com o PN, e você vai conseguir calcular isso aí. A moda é o valor mais frequente de uma amostra, ou seja, o que mais se repete. E ela pode ser unimodal com uma moda, bimodal com 2, trimodal com 3, ou nenhuma moda, ou seja, todos os valores têm o mesmo tamanho, ou seja, é chamado de amodal, ou sem moda. E a mediana, ela mostra o equilíbrio dos dados. Lembre-se, um conjunto de dados único não representa nada. Agora, se eu organizar esses dados, ele vira uma coisa chamada de rol, ou seja, rol é um conjunto de dados ordenados. E a partir dessa ordenação é que eu posso calcular a mediana. Por quê? Porque ele vai dividir sempre o intervalo em 50% à direita e 50% à esquerda. E lembrando que vai depender do rol. Se a quantidade de elementos for ímpar, você pode usar essa formulazinha aqui, bem básica. Ó. N mais 1 sobre 2, para você calcular quem é o termo central. Então, por exemplo, vamos supor que uma amostra tem 11 elementos. Então, quem é o termo central? Aí você vai pegar aqui, ó, 11 mais 1 dá 12, e 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, o termo central vai ser o 6º elemento. Então, você vai contar lá, claro, você vai pegar os dados, vai ordenar eles, e vai contar do 1 até o 6 para achar quem é o termo central. Eu vou mostrar isso mais para frente nos exemplos. E se for par, eu vou ter que ter a média aritmética dos termos centrais. Vou precisar calcular para 2 termos específicos. Ou seja, se eu tiver 20 elementos, então vou pegar 20 e dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, vou pegar o 10º e o 11º elemento, soma eles dois e dividir por 2 para encontrar quem é o termo do meio. Ou seja, a gente inclui um valor simbólico como mediana no caso de um rol ser par. E aí eu posso ter essas medidas de tabelas, de gráficos, de qualquer coisa que eu queira, certo? Só basta apenas mudar a análise. Então, a gente vai fazer uma análise agora mais descritiva. A gente vai mostrar aqui através de um exemplo como é que calcula as coisas. Então, vamos lá. A gente tem esse conjunto aí. Ó. A gente tem 2, 4, 7, 7, 5, 3, 2, 4, 9, 7. A gente tem esses 10 números aí. E eu quero que você me calcule a média aritmética deles aí. Então, o que vai acontecer? Para calcular a média, a gente pode fazer o seguinte, ó, o método formiguinha. Você pode pegar e somar cada um deles. Ó, 2 mais 4, mais 7, mais 7, mais 5, mais 3, mais 2, mais 4, mais 9, mais 7. Somando isso tudo, vai dar 50, o valor. E como eu tenho 10 elementos aí, eu vou dividir por 10, porque é a quantidade total de elementos que eu tenho. Então, aí, 50 dividido por 10 vai dar 5. Então, a média aritmética desse conjunto aí é 5. Por quê? Os valores de tendência
ficam em torno do valor 5, certo? Então, média aritmética se representa dessa forma aí. Ou então você pode agrupar também para calcular a média. Ó. Você pode colocar um número que está aí, vezes o número de repetições que ele aparece. Por exemplo, ó, o 2 aparece 2 vezes, então vai ser 2 vezes 2. O 4 vai aparecer 2 vezes, ó, então vai ser 4 vezes 2. O 7 vai aparecer 3 vezes, ó, então vai ser 7 vezes 3. O 5 vai aparecer apenas uma vez, 5 vezes 1. O 3 apenas uma vez, vai sair 3 vezes 1. E o 9 apenas uma vez, vai ser 9 vezes 1. Vai dar a mesma coisa, só que eu categorizei de acordo com o número de repetições. E a média vai ser o mesmo, que vai ser o valor número 5. A moda, como é o mais se repete, ó, a gente pode encontrar aqui que a moda é 7, de cara. Ou seja, só tem uma moda, então vai ser unimodal com o valor 7. E a mediana, vamos lá, caso 1. Caso 1 é quando o rol, ou seja, esse rol aqui, ó, que ainda não é rol, é apenas um conjunto de dados, ele tem um número ímpar de valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 valores, ó. Então, para organizar eles, ó, eu ordeno da forma crescente ou decrescente. Geralmente o pessoal dá preferência para a forma crescente. E aqui eu posso calcular agora quem é a minha mediana, depois que eu ordeno. Então, ó, se em alguma questão do Enem vier, calcule a mediana ou alguma coisa de mediana, você só pode calcular ela quando você ordenar esses valores. Enquanto você não ordenar os valores, você não pode fazer nada. Você vai terminar errando a questão por besteira aí de ordenação. Então vamos lá. Já que a gente tem 5 aqui, ó, a gente vai usar a formulazinha. 5 mais 1 dá 6, e 6 por 2 vai dar 3. Ó. Então quem é a minha mediana nesse caso aí? Ó? É o terceiro elemento. Ó. O primeiro é o 2, o segundo é o 3, e o terceiro é o 6. Ó. Então o 6 aqui vai ser minha mediana. Se a gente olhar aqui, ó, a mediana é igual a 6, por quê? Porque ele é o termo central, ele divide 50% à direita, ou seja, ó, tenho 2 elementos à direita e 2 elementos à esquerda, certo? Caso 2. O caso 2 é quando o rol ele tem a quantidade par de elementos. Ó. Primeira coisa, você tem que ordenar, certo? Depois que você ordena, você vai ver que não tem como calcular o termo central. Ó. Por quê? Porque na hora que eu dividir 3 para a direita e 3 para a esquerda, eu não tenho quem fica aqui no meio. Então, eu vou precisar achar quem é os centrais para calcular a minha mediana. Então, tá aqui, ó. Se eu tenho 6 elementos, são 6 dividido por 2 vai dar 3. E eu tenho que pegar o da posição 3, ó. Quem é a posição 3? Ó? 1, 2, 3 é o 5. E a posição 4. Quem é a posição 4? É o 6, ó. 6 com 5 dá 11. E 11 dividido por 2 vai dar 5,5, ó. Então, 5,5 vai estar entre 5 e 6 aqui, ó. Porque ele é um valor hipotético que iria dividir, no caso, né? 50% à direita e 50% à esquerda. Então, a mediana aí é 5,5. Já a média ponderada, vamos imaginar o seguinte, ó. 4 alunos tiraram nota 6, 5 alunos tiraram nota 8 e 1 aluno tirou nota 9. E eu quero calcular a média ponderada dessa turma. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó. Lembre-se, quem é o peso aí? Os valores vão ser as notas, 6, 8 e 9. E o peso vai ser a quantidade de vezes que essa nota se repetiu. O 6 se repetiu 4 vezes, porque 4 alunos tiraram essa nota. O 8 se repetiu 5 vezes, porque 5 alunos tiraram essa nota. E o 9 se repetiu uma vez, porque apenas um aluno tirou essa nota. Então, o que acontece? Aqui você não vai dividir por 3, ó, porque eu não tenho apenas 6 notas. Você vai dividir pelos pesos. Ó. Os pesos vai ser a repetição das notas. Ó. Eu tenho 4 mais 5 dá 9, mais 1 dá 10. Então, as notas vão ser os valores normais, e os pesos vai ser 4, 5 e 1. E aqui você faz, ó. 6 vezes 4 está aqui, 8 vezes 5 está aqui, e 9 vezes 1 está aqui, ó. Quando eu multiplicar e somar tudo, ó, vai dar 73, e eu vou dividir pelo valor 10, porque é a soma dos pesos, ó. 4 com 5 dá 9, com mais 1 dá 10. E aqui eu divido 73 por 10, vai dar 7,3 como média da turma. Cuidado, média ponderada não vai dividir por 3 notas, vai dividir pelo total de pesos que eu tenho, ou seja, as repetições das notas. E a segunda parte que a gente tem da estatística de medidas é quando a gente faz as medidas de dispersão, que no caso aí vai ser a variação ou a condensação do meu conjunto, ou seja, é um conjunto que tem valores mais próximos de um certo elemento ou que os valores são mais distantes. Então, por exemplo, a gente tem a variância, que eu posso chamar de V ou S quadrado, ou V quadrado, certo? Então, se na prova do Enem vier V quadrado, S quadrado, sigma quadrado, outra coisa, vai ser variância. E o desvio padrão vai ser o valor de dp, certo? Então, dp vai ser o desvio padrão. A variância, ela calcula ou indica a variação total de um conjunto com relação à média aritmétrica. Ou seja, vai fazer o seguinte, ó. É tanto que o Enem não cobra variância. Então, preste atenção que o Enem não cobra variância, mas é bom você entender o que ela significa. A variância, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o somatório, igual você vai lá com os pesos. Do primeiro até o último elemento, de quem?
Aí você tem que calcular a média aritmética do conjunto e vai fazer o seguinte, você vai pegar cada elemento do conjunto, subtrair da sua média aritmética, depois, para isso não ficar negativo, vai levar ao quadrado e vou fazer esse somatório todinho, do primeiro até o último elemento. E por último aqui eu vou dividir pelo valor de n, porque é o total de elementos que eu tenho no meu conjunto. Certo? Vou mostrar no exemplo para ficar mais simples. E o desvio padrão é justamente a raiz quadrada da variância e ela indica a variação por elemento, ou seja, a variação pontual dos elementos. Então vamos lá. A variância, essa aqui é a fórmula da variância, certo? É um valor bem padronizado aí, de acordo com as normas matemáticas. Mas a gente viu que isso aí eu acho desumano demais calcular a variância do Enem. Por quê? A gente vai ver agora. Vamos supor que tem duas crianças aí, ó. A gente tem André e tem Bruna que estão tomando sorvete. A André ganhou um picolé e Bruna ganhou um sorvete da avó por conta que, de acordo com o desempenho escolar dos dois. E o desempenho escolar deles foi isso aqui, ó. André tirou 7 em português, 10 em matemática, 6 em física, 8 em química e 4 em biologia. E Bruna tirou 7,5 em português, 6 em matemática, 7 em física e 6,5 em química. Em biologia tirou 8. De acordo com essas notas aqui, ó, eu vou ter que calcular o aproveitamento dos dois para saber se eles estão corretos em um mereceu picolé, outro mereceu sorvete. Que é melhor um sorvete que um picolé. Então, a ideia aqui principal é dizer que Bruna teve o melhor desempenho do que André. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Se a gente calcular a média das notas de André e de Bruna, vão dar a mesma coisa. Ou seja, apesar das notas variarem muito, elas vão dar a mesma média aritmética final. Ou seja, a média aritmética ela não é um valor representativo para você analisar um conjunto. Você não pode usar a média para analisar conjunto. Por quê? Porque conjuntos diferentes de dados vão dar a mesma média no final de acordo com a categorização ou a quantidade de elementos que possui. Aqui eu tenho 5 notas, somando as 5 dividido por 5 vai dar o mesmo valor. Então aqui não é representativa para nada. Ou seja, no Enem a gente descarta a média como valor analítico. Aí a gente vai calcular a variância. Como é que a gente calcula a variância? A gente tem a média, vocês viram aqui que a média aqui ó, foi 7. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. O primeiro passo é você pegar a nota e subtrair da média. 7 menos 7 dá 0, 10 menos 7 dá 3, 6 menos 7 dá menos 1, 8 menos 7 dá 1 e 4 menos 7 dá menos 3. Para esses valores aqui não ficar negativo, você vai levar ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1 e menos 3 ao quadrado é 9. Então esse é o primeiro passo, calcular a variância. Você subtrai o valor da média, que você achou, e depois levar ao quadrado para ele não ficar negativo. E agora eu vou calcular a nova média, ó, porque é de acordo com a minha variância agora. Na hora que eu somar os valores que eu encontrei dividido por 5, isso vai me dar 4. Então a variância aqui vai ser 4 para o menino, no caso. Para a menina, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó. A gente vai ter que subtrair a média e elevar ao quadrado. E aí a gente viu o seguinte, ó, se a variância de André é 4, o desvio padrão dele é a raiz quadrada de 4, ó, que é 2. Porque o desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. E a variância é sempre o quadrado do meu desvio padrão. Então a variância vai dizer a dispersão geral. Ou seja, a variância total de André foi em 4. Mas a variância por nota foi 2 por conta que a raiz quadrada de 4 é 2. Então a gente tem esses dois valores aí, ó. A variância de André foi 4 e o desvio padrão dele foi 2. Vamos fazer a mesma coisa para a Bruna, para saber se ela mereceu o mesmo sorvete. Então a gente vai ter a nota, tem que subtrair da média, ó. 7,5 menos 7 dá meio, 6 menos 7 dá menos 1, 7 menos 7 dá 0, 6,5 menos 7 dá menos meio, e 8 menos 7 vai dar 1. Aí eu levo tudo isso aqui ao quadrado. Ó. Meio ao quadrado é 0,25, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 1, menos meio ao quadrado é menos 0,25 positivo, e 1 ao quadrado é 1. Depois que eu calcular isso, eu vou calcular a nova média. Somar 0,25 mais 1 mais 0, 0,25 mais 1. E dividir por 5. Ó. Então a média agora dela vai ser 0,5. Então essa média agora vai ser representativa. Se eu encontrei que a variância de Bruna é 0,5, o desvio padrão é 0,71. Então, analisando os dois agora, ó, de acordo com as notas de André e de Bruna, e a variância dos dois, ó, por que a Bruna mereceu sorvete? Porque ela foi mais regular. O que quer dizer que ela é mais regular? É quando o desvio padrão, que é a única medida que eu posso adotar como análise, certo? Ou seja, se alguma coisa lá no Enem vier falando sobre regularidade, quem foi mais regular? Você vai olhar apenas para o desvio padrão. Ele é que vai indicar se você foi próximo ou distante do que você quer. Então, ó, o desvio padrão daqui foi 2 e o desvio padrão de Bruna foi 0,71. O desvio padrão vai ser o melhor possível quando ele se aproxima mais de 0. Ou seja, ele é mais regular quando o valor se aproxima de 0 e ele é menos regular quando o valor
fica distante de zero. Ou seja, mais próximo de zero, 2 ou 0,71. No caso aqui seria 0,71, por isso que Bruna ganhou o sorvete, porque ela foi mais regular do que André. Certo? Lembrando que eu vou mandar esse slide no grupo e vou deixar o vídeo gravado para quem não assistiu a aula assistir depois. Porque esse conteúdo aqui é de suma importância e vou mostrar por que depois. Então aí, ó, a gente tem algumas observações na estatística. Quando todos os valores da variável são iguais, a gente não tem desvio padrão, certo? Porque não existe variância. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A média não é representativa, como eu falei para vocês. O desvio padrão é mais relevante porque ele vai diretamente nos números mesmo, não vai em cima das médias, nem dos valores gerais. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogêneo é o conjunto ou a amostra. E eu posso utilizar os valores como padrões também. Você pode calcular de tudo um pouco. Você pode pegar uma tabela e calcular desvio padrão. Você pode pegar um gráfico e calcular desvio padrão, apenas extraindo os valores. E lembrando que o desvio padrão é sempre expresso na mesma unidade da variável. Por quê? A variância era sempre quadrática. Ou seja, os valores em quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. Já o desvio padrão, como é raiz quadrada, ele trabalha justamente na unidade da variável. Se a unidade da variável for quilômetro, eu não posso trabalhar em quilômetro quadrado. Então, é melhor você calcular pelo desvio padrão. Certo? Então, aí o campo de aplicação é enorme nos meios de comunicação, envolve probabilidade, porcentagem, combinações. E a estatística envolve o mundo acadêmico. Se quando você entrar na universidade, você vai ver que tudo no mundo acadêmico é você usar estatística. Lembrando que, das aulas de análise combinatória e probabilidade, eu vou fazer uma aula especial só para tirar dúvida a respeito desses dois assuntos, certo? Porque eles são três primos. Combinatória, probabilidade e estatística, associado a conjuntos. Então, seria o quarteto, certo? Conjunto a gente não viu diretamente, mas é porque é simples mesmo, você não tem muito segredo em conjuntos. Só o diagrama de Van, que usa alguns critérios, mas eu deixei lá no slide de probabilidade, como é que se calcula o diagrama de Van. E o restante a gente vai vendo ao longo da temporada. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Acho que eu até falei demais, hein? A média geométrica tu não deu, não foi? Não, média geométrica, média harmônica, não cai no Enem, não. Beleza. Porque a média harmônica é voltada mais para a física. Você calcula lá as ondas sonoras, aí vai na média harmônica lá para calcular os picos e os vales das ondas. Beleza. Me diz uma coisa. E a média... Pode falar. E a média geométrica, só para concluir esse pedacinho, quando você está calculando, por exemplo, enquanto a média harmônica você calcula os inversos dos valores, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, a média geométrica trabalha com multiplicação de valores. Então, a média geométrica é a raiz quadrada da multiplicação dos valores, por exemplo. Então, o Enem não é muito atraente para o Enem, não. Ele sempre descarta esses valores aí. Tô ligado. Então, uma coisa, aquele gráfico lá, que era aquele octógono no final da questão do Enem, era um histograma, era? Não, ali o que tinha lá era um gráfico de redes. Eu vou mostrar para vocês o que é um gráfico de redes. É um gráfico de qualidade, né? Ele pode descrever várias coisas aqui no chat. Indivíduo. E, o gráfico de rede, olha, quanto maior for o gráfico, mais abrangente é ele. Ele pode assumir diversas variáveis. Eu acho que tinha umas 4 ou 5 lá, se eu não me engano, que era pastel, não era para analisar uns negócios de umas vendas e umas coisas lá. Eu vou fazer uma aula de análise gráfica especial e vou trazer essas questões. Beleza. Que você tem que analisar os valores, extrair mais para frente, certo? Porque assim, o conteúdo mesmo de álgebra se encerra aqui. Terminou a álgebra. Acabou-se a álgebra aqui para todo mundo. O que vai faltar para a gente, na realidade, é justamente terminar a geometria. A gente viu a geometria plana, a geometria espacial e falta a analítica. Mas a analítica eu vou fazer como fossem 2 aulas só, para vocês terem noção do que se trata. E assim, dificilmente é uma questão de geometria analítica. Pode ter uma questão de circunferência, pode ter uma questão de reta, pode cair uma questão de, sei lá, de parábola, mas aí a gente volta para o segundo grau. Então é justamente isso aí, é mais pontual questões de análise estatística. Obrigado. Para quem jogava jogo de futebol, dava para entender aqueles gráficos. Aquele gráfico da questão. Pronto, justamente, como aula de estatística, eu vou mostrar um tesouro aqui que eu sempre faço todo ano, que é uma análisezinha das questões do Enem. Ô, Iago, mas ele é padrão? É um octógono sempre, é? Não, ele pode ser diverso. É porque assim, vai depender do número de variáveis. Vai ser o número de intervalos ali que vai caber. É que eu me lembrei então, se eu abro aqui ele, vou te mostrar.
É que eu me lembrei do jogo de futebol e das vezes que eu vi esse jogo de gráfico e sempre era um octógono, sabe? Eu não sei se é porque o pessoal gosta dessa padronização. É porque é o seguinte, quanto mais o gráfico for mais abrangente, melhor para você fazer uma análise. Porque às vezes você quer analisar, por exemplo, gols fora de casa, gols contra, número de vitórias, número de derrotas. Aí você pode ficar num gráfico só, você vai fazer vários gráficos. É isso mesmo. Aí ele junta tudo num só para montar um esquema único para fazer uma análise concreta. Isso ocorre, até na Mega Sena acontece isso. Você pode pegar o gráfico da Mega Sena e você vai ver isso aí. Eita. Existe uma associação de valores em que você pode distribuir um gráfico. Aí você pode ter previsões para saber quais os valores que podem cair na Mega Sena, nos concursos. Nossa. Nos quadrantes, né? Que eles chamam lá quadrantes. Cadê? Deixa eu abrir aqui, tentar abrir aqui. Sim, eu abri aqui o... Mais perto do vértice mais, vamos dizer assim, sua eficiência, né? Mais próximo do valor. Isso. É porque, assim, o gráfico ele é crescente de acordo com a padronização. Se eu tiver da direita para a esquerda, quem tiver mais central vai ser o mais padronizado. Já ao contrário, não acontece isso. Você tem que ter uma análise mais simples. Você não pode complicar um gráfico simples, né? Você tem que ser objetivo na quantidade de avaliações. De pico, né? Gráfico de pico. Pronto, aí aqui o que é que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe o seguinte, ó. Vocês estão falando para ver direitinho aí, mas a ideia aqui, ó. Aqui foi uma análise que eu fiz, ó, de 2019, aliás, 2009 até 2017. O que é que cai na prova do Enem, ó? Eu categorizei aqui 16 conteúdos, ó. Ou seja, de 2009 para 2017, o que mais caiu em prova de Enem era razão e proporção. Depois vinha grandeza e variações de grandeza, que a gente viu que é justamente trabalhar com transformações, que é questões de converter metro, analisar gráficos de medida, essas coisas. Depois matemática básica, quando vinha as continhas mais simples. Depois porcentagem, nas gráficos e tabelas, que a gente ainda vai ter essa aula. Geometria plana, estatística, geometria espacial, funções, análise combinatória, logaritmo, sequências, matemática financeira, probabilidade, trigonometria e projeções. Então, até 2007, isso aqui é uma média, certo? Não é porque ia cair 5 questões de uma coisa, 3 de outra, não. Aqui foi uma média, analisando os anos de 2009 a 2017. Certo? Para ficar mais simples para vocês entenderem aí. Porque senão ia ficar um negócio muito complicado. Aí, eu percebi que desde 2018 o Enem está mudando. Em 2018, o que mais caiu foi matemática básica, ó, seguido de gráficos e tabelas. Ou seja, 11 questões, ó, envolvendo apenas 2 conteúdos apenas. Conteúdo de fundamental, né, que eles consideram nas matemática básica, conteúdo de ensino fundamental, e nas gráficos e tabelas, junto com geometria plana, ó. Então, aqui você já tem o quê? 6 com 5, 11 com 5, 16, ó. Você já tem quase 50% da prova só em 3 assuntos. Então, aí você pode elaborar até uma estratégia mesmo para analisar isso aí. Ou seja, ó, o que menos caiu foi do algoritmo, uma de projeção, sempre caiu uma de projeção, e sequências, ó. Funções, só caiu uma questão. Geometria espacial, 2 questões. Certo? Então, o que vai importar para vocês, ó, vai ser do primeiro até basicamente o 8º. Certo? Porque aí vai unir basicamente 80% da prova. Ou seja, a gente vai ver era para ver 22 assuntos, mas infelizmente a gente vai limitar na metade desses assuntos por conta até do tempo mesmo. Já no Enem passado, ó, 2019, o que mais caiu foi análise gráficas ou análise de tabelas. Ó. Depois, seguido por grandezas e variações, foram 5. Geometria plana foram 5. Razão e proporção foram 4. E geometria espacial foram 4. Ó. Então, em 5 assuntos aqui, ó, que a gente já viu basicamente, faltando só análise gráfica, a gente tem, ó, 7 com 5 dá 12. 12 com 5 dá 17. 17 com 4 dá 21. E 21 com 4 dá 25, então já dá quase 68% da prova só em 5 assuntos. Ou seja, o Enem está mudando a cada ano. Ó. Você percebe que não existe mais um padrão que tinha antes. Pode vir com mais coisas de uma, menos coisas de outra, vai analisando isso aí. Então a expectativa é que alguns assuntos aqui caiam de quantidade de questões e outros aumentem. Por exemplo, estatística, ó, geralmente vinha 3 ou 4. Está vindo só 3, pode ser que vinha 4 ou 2, por exemplo. Nada impede isso aí. Nas gráficas, ó, vinha 5, aumentou para 7, pode descer para 6, para 5, pode aumentar para 8 também. Nada impede isso. E aqui, ó, eu fiz outro gráfico aqui, que é o gráfico de competências. Ó. De 2009 a 2017, a competência foi a que mais caiu questões. Ó. Caiu um total de 10 questões. E o que menos caiu foi a competência 6, que foram 5 questões. Já em 2018, o que mais caiu também foi a competência 1, ó.
11 questões. Só que a competência que menos caiu aqui, se você for analisar aqui, ó, a gente tem a competência 7, ó, com apenas 3 questões. E aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente analisar. A gente tem aqui, ó, o gráfico de 2019, em que a competência 2 agora assumiu a liderança, ó, com 8 questões. Lembrando que a competência 2 é geralmente geometria plana, espacial, analítica e projeção. Então, tá tudo junto aí na competência 1, no caso, né? A posição seria a competência 2, mas aí a gente tem a competência 1 liderando. E aqui a gente tem os gráficos, ó. A gente pode montar, através dessas tabelinhas que eu fiz, ó, a gente pode montar um gráfico de pontos, ó, que é esse aqui, ó, gráfico por competência, que é a mesma coisa da tabela. A gente tem um gráfico de segmentos, ó, tá aqui, ó. Temos o gráfico de coroa circular aqui, ó. Esse redondinho aqui com furo no meio. A gente tem o gráfico de barras aqui embaixo, ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ó, o gráfico de barras aqui, ó, analisando as competências por ano, ó. A gente viu que a competência 1 sempre está liderando, ó, seguida a competência 2, competência 4. Competência 7 está empatada aqui, geralmente, e a competência 3 é a menor de todas elas. Aqui, ó, tem um gráfico em rede aqui que eu falei para vocês, ó. Aqui a gente pode ter, ó, aqui a gente tem 7 variáveis, e a gente tem 3, 6, 7, 8 números, ó. Então, ó, vai ficar como se fosse um circuito aqui, ó, de você analisar aqui o que é que cresce e o que é que decresce. Temos o gráfico de pizza aqui, ó, por porcentagem. Você vai ver que a maior fatia que a gente tem aqui, ó, é de azul, certo? Se você colocar o mouse em cima, ó, ele diz basicamente qual é a porcentagem, ó, 22%. Temos o amarelo aqui, ó, com 20%, certo? Então a gente monta esses gráficos aí de acordo. E aqui a gente tem o histograma, ó. E essa linhazinha aqui vai ser o polígono do histograma. Certo? Então eu vou mandar também para vocês essas tabelas, para vocês analisarem aí também, ter esse material em mãos. Eu acho fundamental para vocês terem conhecimento aí do que é que cai no Enem. E, no mais, a gente vai tirando dúvidas das questões a respeito de estatística. Certo? Deixa eu interromper aqui. Aí a gente tem o quê? A gente tem outra lista de exercício. Vou mandar mais uma lista hoje para vocês. Vou mostrar aqui, comentar um pouco para vocês a lista. Deixa eu voltar aqui. Cadê a lista aqui? Ó, a lista de vocês está aqui, ó. Eu resumi muito essa lista, tirei, acho que umas 10 questões que tinha nessa lista antiga. E coloquei umas questões novas também, ó. Por exemplo, a primeira questão é para vocês classificarem, ó. Lá no slide está tudo bonitinho para vocês só analisar. Se é uma variável qualitativa, quantitativa, nominal, discreta, contínua, ordinal. A segunda é para você completar essa tabelinha, ó, de frequência. Coisazinha básica também que o slide também vai ajudar. A terceira questão é para você montar um histograma, ó. E eu digo mais, ó, atribua a variável, no caso aqui seria temperatura, em 5 classes. A gente pode até fazer isso no Excel para mostrar para vocês diretamente na próxima aula. A gente tem outro aqui, que é para você também montar um gráfico de barras, ó. Uma tabela de frequência, um gráfico de barras e um gráfico de setores com relação a uma eleição, ó. A gente tem o candidato A, B e C, e você tem que montar esses 3 gráficos aí. E o 5 é para você calcular as medidas, ó, através de um histograma. Também não tem nada muito que fazer, não. É só você analisar, montar o histograma bonitinho e calcular as médias. Aí vem as questões do Enem. Claro que hoje não vai dar para resolver todas elas, mas a gente pode comentar aqui, ó. Tem questão de 2018, que é a dos carrinhos, ó, que é você achar a média. A questão número 2 é você calcular a média ponderada, certo? Você tem a média ponderada aqui para você calcular. A questão 3, também a média ponderada. A questão 4 é a mediana, ó. Aqui a gente tem o índice de taxa de desemprego no Brasil, ó. E ele pede, ó, a mediana dessa taxa de desemprego no período de 2008 a 2009 foi de quanto? Então você tem diversos valores aqui, ó. Você não pode colocar eles em ordem aqui diretamente, já que está aqui, ó. Essa ordem que está aqui. E calcular a mediana, não. Você tem que organizar, ó. Você vai pegar esses dados, um por um, e vai colocar de crescente ou decrescente, de acordo com as necessidades que você está achando melhor. Você pode colocar do menor para o maior, ou do maior para o menor, e você vai ter que analisar quais os valores que eu tenho, quando é que vira o rol, e se o rol é par ou o rol é ímpar, para você calcular quem é a mediana. Aqui, na questão 5, a gente tem também uma questão de média. Vocês também calcularem aí. É bem bacana também ela. A questão 6 é uma questão de análise de tabela, certo? É você só analisar aqui, você vai encontrar a resposta. Lembrando que, ó, nessa questão aqui, vem uma palavrinha chamada aqui, ó. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Sumiu? Aqui, ó.
é entre o atleta mais regular e o menos regular, como eu falei lá, ó. Tá lá no gráfico lá, explicando o que significa isso. Aí aqui tem a média, tem a mediana e tem o desvio padrão. Então, de cara, se olhar lá no slide, vai dizer, ó, quando eu quiser falar ou quiser alguma coisa a respeito de regularidade, eu vou olhar apenas para o desvio padrão, ó. E se ele quer uma coisa mais regular, é um valor próximo de zero. E se eu quiser uma coisa menos regular, é um valor distante de zero. Com isso aí, você já dá para responder essa questão tranquilamente. E a questão número 7 é uma questão para você calcular variância e desvio padrão, tudo junto numa questão só. Certo? Então, são 7 questões que vai resumir todo o conteúdo da aula de hoje. Não está difícil essa lista. Eu considero ela como a segunda mais fácil de todo que a gente já viu até agora. E a gente pode até marcar uma aula amanhã, se der tempo, eu vou olhar como é que está o horário, ou na sexta, para a gente discutir essas questões ou outras mais que vocês tiverem dúvidas. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Alguma dúvida aí? Pode falar vocês aí. Comentem aí a respeito. Então, a gente tem pendurado, né? Questões de combinatória, que a gente não viu diretamente, né? Essa aula foi gravada. Se a respeito das aulas gravadas, o que vocês acharam? Deu para compreender? O bom é que fica lá salvo, vocês podem rever as aulas quantas vezes quiserem, né? Para anotar, rever de novo, entender outra coisa, voltar, dar pausa, mandar o calar a boca, muita coisa lá vocês podem fazer na aula gravada. Que isso, mano. Porque foi impressionante, porque assim, como o tempo é curto, no presencial, eu sempre agilizo, né, a minha aula. Dou sempre uma carreirazinha para conseguir suprir o conteúdo para aquela aula. Aí, uma vez a menina chegou para mim, esse professor, foi fantástica com uma coisa. Eu achei que ela tinha deixado dinheiro, não tinha acontecido uma coisa boa na vida dela. Aí foi a primeira vez que eu consegui dar uma pausa no senhor para o senhor parar de falar, porque o senhor fala muito rápido e não consigo pausar para entender, não. Aí lá não, lá eu pauso, volto, e o senhor tá bem por lá, o senhor repete quantas vezes eu quiser, e aqui não tem como repetir quantas vezes eu quiser para entender o conteúdo. Aí você tá vendo que coisas fáceis? Coisa boa. Aí eu vou disponibilizar essa aula lá também, certo? Quando o Meet aqui gera a aula, eu vou baixar o Meet, vou editar e vou deixar lá, bonitinha lá para vocês revisarem depois dessa aula. As demais lá, né, de combinatória, probabilidade, a gente tem questões lá, não sei se vocês viram. No final, sempre eu resolvo 3 a 5 questões. As questões da lista mesmo. Pra vocês entenderem lá. E os demais exercícios de bodega, para vocês fazerem em casa para compreender o conteúdo. Sim, aí deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a questão lá que o Pedro falou a respeito do gráfico de rede. Está por aqui. Deixa eu interromper aqui para voltar para a tela. Assim, geralmente os gráficos, quando caem no Enem, tem que ser apto para você responder em 3 a 4 minutos. Se você passar disso, já extrapola o tempo de outras questões. Achei o gráfico aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Cadê a tela? A tela sumiu. A chapéu sumiu. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai. Pronto. O gráfico é esse aqui, ó. Esse aqui, Pedro? É ele mesmo. Pronto, então, o que é esse gráfico aí, ó? Ele é idêntico àquele que eu mostrei para vocês lá, quando eu mostrei o radar. Esse é o gráfico de rede ou de radar, tanto faz ser chamado gráfico de rede ou radar. O que acontece nesse gráfico? Esse gráfico você pode categorizar como fosse o eixo Y aqui, ó. Você pode botar um eixo X, um eixo Y, um eixo Z, um eixo W, quantos eixos você quiser. Aqui você colocar os valores das variáveis nos vértices, ó. Aqui seria os dias da semana. E os valores para cada variável você coloca como pontos aqui, ó, essas retinhas, ó. É tanto que os pontos só estão na reta, ó. Não tem nenhum ponto fora dessa reta, não. Sempre vai estar na reta. Aí o que é que significa, ó? Aqui é só para agrupar mesmo os valores, ó. Você podia fazer uma tabela disso aqui. Eu vou tentar fazer uma tabela disso aqui para mostrar para vocês como seria essa visão tabelar. E na próxima aula a gente resolve essa questão. Aproveita logo que a gente está falando sobre estatística, a gente tenta resolver essa questão aqui e mostrar como é que ela é feita na realidade. Mas aqui a ideia é o seguinte, ó. A gente tem, ó, se eu for no gráfico pontilhado, ó, esse gráfico pontilhado aqui, ó, a gente tem caldo de cana. Se for no gráfico cinza, na linha cinza, ó, que é justamente os vértices aqui, geralmente, do meio, a gente tem refrigerante e a linha preta geralmente é pastel.
Então, o que é que a gente tem? A gente tem um gráfico aqui dentro e aqui seria outro gráfico. Porém, a gente está fazendo a junção, o join, que é chamado na estatística assim, de dois gráficos em um só. E aqui a gente coloca variáveis diferentes, porque a gente tem uma variável qualitativa nominal, a gente tem os valores em nomes, e também tem outra variável qualitativa nominal, ó. Também seria a classificação de caldo de cana, refrigerante e pastel. E aí a gente tem os valores para cada variável de acordo com a espessura aqui. Se for mais, mais para fora, a gente tem um crescimento próximo de constante. Se for mais para dentro, a gente tem um crescimento estável. A gente não tem um crescimento tão relativo quanto se fosse para fora as linhas. Ou seja, quanto mais por cento, mais concentrado. Quanto mais para as bordas, menos concentrado. Certo? Então a gente vai ficar com essa questão aqui para resolver na próxima aula. Ok, gente? Então, gente, essa aí foi a aula de estatística. Quero agradecer a presença de vocês. Eu vou depois mandar no grupo, quando eu finalizar aqui a aula. E, no mais, vocês podem mandar no WhatsApp mesmo, no grupo, algum questionamento, ou diretamente para mim, para a gente conseguir resolver as coisas. Espera aí, quem que falou aqui? Pode ser, prefiro sexta, amanhã o técnico vai vir aqui em casa. Sim, Joyce falando. Pronto, beleza. Então, gente, estudo estatística, 4 questões garantidas no Enem para vocês crescerem aí a sua nota. Não é questão difícil, são questões de facilíssima média. E vocês vão ter um bom aproveitamento. Podem ter certeza disso, porque eu faço Enem desde 2009. Só teve um Enem que eu não fiz, foi em 2010, mas o resto todos eu fiz. E eu peguei essa experiência de todas as provas. Certo, gente? Então, foi um prazer estar com vocês aí. Até a próxima aula. Valeu a todos. Bom final de semana. Se cuidem. Falou. Lá que era da igreja. Aí ela
Porque ela disse que não tinha nada para dar para os filhos em casa. Aí vai para a rede social, meteu o pau em massa. Bem,
Tá dando uma olhada no Enem. Aí botei aquele gatinho lá na frente e ela se enrolando. Sim, ó, eu vi um negócio aqui no celular. Assim que tem abril, recebe 7 fica aí, né? Eu só aqui. Só. Já. Tu achaste só um, hein? Vai no quarto, vou falar mesmo. Eu concordo. O livro é embaixo do coisa e a caixa é em cima da prateleira. Não, vou comprar um sapato preto desse jeito. É o quê? É o preto? É o preto. É o... Como é? É o... Santa Ovo? Não. Já sabe o que tu me gastou nessa que tu não vai logo.